hoje daremos início ao tema 2. E o tema 2, ele abordará avaliação econômico-financeira, uma soma de capacitações. A unidade 1, processo de fusões e aquisições. Então, neste módulo de estudo, a expectativa é que você consiga, né, no decorrer, identificar a dinâmica do processo de fusões e aquisições, identificar as fases do processo, seus atores e seus produtos, lidar com a natureza e as limitações do relatório do due diligence e avaliar os ajustes do preço sugerido pelo relatório do due diligence, se for o caso. Então, nós temos esse material para a gente estudar a partir de agora. O processo, ele significa um ciclo. É um ciclo completo de etapas que levam ao entendimento de alternativas disponíveis. A análise da oportunidade selecionada e o fechamento de uma fusão e aquisição. Então, nós temos todo um trâmite, todo um processo que ele precisa ser seguido para que a gente possa chegar até o fechamento da operação. E, para isso, existe um grupo tático. Esse grupo, só existem duas situações, ou tem ou não tem. O grupo tático, ele é muito importante nas empresas que têm, por norma, até participar de processos frequentemente. Já aquelas que não têm, fatalmente, ela não tem, não é normal, não é comum para ela participar desse processo de aquisição ou de fusões ou interesses de outras instituições. Então, ela não tem um grupo específico com esse objetivo, né? Então, nós temos aqui, ou a empresa tem, ou não tem. E o nosso caso, como nós estamos falando de empresas que participam de processos de fusões e aquisições, nós estamos falando de uma empresa que tem o grupo tático. Certamente aquela que não tem, se ela tiver interesse em adquirir alguma outra, ela precisará montar o seu grupo tático. E aqui eu trago um exemplo para vocês de como funciona, tá? Nós temos aqui uma empresa que possui um grupo tático para realizar as suas aquisições. Veja que nós temos o chairman. O chairman, ele é um cargo executivo, ele comanda, mas, digamos assim, ele está acima de tudo e de todos. Mas tem o presidente executivo. Então, no caso de um ambiente como esse, mesmo o diretor financeiro, as ideias, elas acabam partindo do chairman. Existe, sim, o presidente ou o diretor que cuida dessa área de estratégia. E veja que os demais estarão embaixo. É um departamento, sim, de fusões e aquisições. Em algumas instituições, ela leva outros nomes. Ela pode ser um departamento de negócios, novos negócios, planejamento estratégico, ou seja, mas existe todo um departamento onde tem pessoas qualificadas que precisam estar prontas para atender a essa demanda. Precisam ser feitos cálculos sérios, precisam ser feitas avaliações realmente sérias, e o ambiente de fusões e aquisições não é para indecisos, não é para aventureiros. Precisa realmente de estar respaldado com uma equipe qualificada, com profissionais que estejam com conhecimento das áreas, de áreas específicas. E você, que seja um economista, vai na sua área de economia, se for de comunicação, na parte de marketing, ou mesmo do RH, ou que seja do direito, a parte jurídica, ela tem um valor muito grande também. E temos os auditores, ou seja, nós temos dentro desse grupo, de acordo com o porte da empresa, mais ou menos funcionários, ou até onde vai esse grupo e a quem ele se subordina, tá? Mas ele existe, ele precisa existir. Como disse, não é ambiente para nenhum amador. As perdas, elas são muito grandes. Então, nós temos aqui um exemplo. Veja, eu até comentei algumas unidades atrás sobre o caso da Microsoft. A Microsoft, ela realizou, em média, 8 operações a cada 12 meses ao longo dos últimos 25 anos. Ela investiu milhões e bilhões, né? E continua.
ela continua investindo. Por isso que eu digo, não é um ambiente para indecisos, não dá para ter dúvida daquilo que realmente deseja. Precisa traçar o seu planejamento, foco e tomar as decisões certas. Por isso, muitas vezes, este departamento acaba se subordinando diretamente ao chairman, para ele poder, aquele que comanda de todo, ou o dono, ou seja, quem for, a principal pessoa, não necessariamente o presidente executivo, mas sim aquele que realmente ele tem o comando da empresa em suas mãos, o poder de decisão para que ele trace o caminho do qual ele vai colocar todo o capital ou vai buscar novos para investir naquele negócio. A estratégia de fusão e aquisição ela deve possibilitar correção de deficiências, ou seja, o que o outro precisa, ele precisa de mercado, ele precisa de recurso, ele precisa de capital de giro, ele precisa de produção, inovação tecnológica, atualização de que área? Ou seja o que for, a estratégia ela precisa estar envolvendo absolutamente tudo que depende ou que precisa essa nova empresa que vai fazer parte do negócio. Devem ser eficazes no desenvolvimento de negócios em um mercado específico. E aí a gente volta àquela questão, ela quer alguém que seja do seu ramo de atividade, ela prefere que seja alguém que seja complementar a ela, que vá ajudá-la no seu desenvolvimento, ou ela prefere apenas que seja mais um investimento e aí faz uma opção por diversificar, é de outra área, não tem nada a ver, absolutamente, é só mesmo mais um campo que ela tem como meta para diversificar e ter mais possibilidades de ganhos futuros. E agora nós vamos detalhar o processo de fusões e aquisições. Existe todo um trâmite a ser desenvolvido. Alguns, eu tenho certeza que nós temos, e talvez seja o seu caso, já tenha operado em licitação. Licitação são, normalmente, modalidades operadas no setor público. Mas isso não deixa de ser um tipo de licitação também, só que ela pode, e muitas vezes acontece, também no privado. Isso não quer dizer que não vai acontecer no público. É um processo, digamos aí, que tem a ver com o caminho que é seguido por uma licitação. Nós temos primeiro o documento inicial, que é um teaser, ele descreve as características da oportunidade do investimento e o desejo inicial dos vendedores. Então, mantendo o sigilo, sempre o sigilo. No caso de uma fusão e aquisição, o sigilo é muito maior. Existem situações públicas, de interesse público, e tem aquelas que não há o menor interesse de que seja divulgado. Então, nós estamos falando do caso específico de uma fusão ou aquisição, que aqui tem total interesse no sigilo, até porque envolve as mais diversas empresas, e aí pode ter multinacionais, empresas nacionais de enorme porte. Vemos que, após o documento inicial, nós temos o acordo de confidencialidade, que ele tem por objetivo evitar vazamento. Eu vou assinar um documento dizendo que sou responsável pelaquela informação que eu tenho e não vou informar a mais ninguém, não vou deixar passar. Até porque, muitos desses casos, eu tenho interesse de que ninguém mais saiba, porque eu também vou fazer uma oferta que ninguém mais deve saber. Eu estou participando de um processo, e esse processo vai ganhar aquele que tiver mais firmeza nas suas decisões e saber realmente o que quer e o quanto vai investir. Tem as informações básicas que ele pode querer saber. O interessado, ele solicita uma série de informações. Essas informações, elas são fornecidas exatamente para que você tenha uma análise prévia, e nessa análise prévia já depende de pessoal qualificado para que seja feita. Depois disso, vem a oferta não firme. É uma carta de intenção. Olha, eu quero, eu desejo, o vendedor informa o seu preço, o interessado informa quanto pretende pagar, e aí, se não atingir o valor mínimo, o processo se extingue. No entanto, se houver uma proposta muito interessante, então será assinado o memorando de entendimento, que é o MOU, uma carta de intenção.
logo vem em seguida, a partir do momento que eu tenho a carta de intenção considerada adequada sendo aceita, eu assino um MOU e a gente pode, a partir daí, estabelecer a agenda. Uma agenda que vem me falar sobre quais são as regras, quando eu começo o due diligence, quando eu tenho que terminar, ou seja, tudo que precisa ser feito no decorrer do processo. E tem a sala de informação. Depois da assinatura de memorando, o vendedor prepara a documentação que apresenta em Data Room, que é uma sala de informação virtual, e convida os compradores para visitá-la em um prazo determinado. Após a visita, é feita a assinatura da oferta firme. A partir daí, está encerrada mais essa etapa do processo de uma fusão ou aquisição. Vem a oferta firme e o contrato final, ok? Eu deixo esse material para vocês. Olhem com bastante carinho aqui. Tem um resumo na apostila, tem muito mais. E também eu deixo alguns endereços de estudos que vocês podem fazer para que olhem e vejam que tem 3 caminhos, 3 passos que são fundamentais, que é a carta de intenção, depois o de entendimento e a firme. Por outro lado, nós temos todo esse processo que ele é fundamental que aconteça. Normalmente, o passo a passo no grande negócio precisa ser feito. E é este o processo, o passo a passo que precisa ser dado. Ok? Estudem bastante. Estou aguardando vocês aqui para o nosso próximo encontro. Vamos falar no próximo da unidade 2.